Olá pessoal, aqui é a Regina do canal Dicas Mais Dicas. Inscreva-se no nosso canal, curta, compartilhe. E hoje eu vou falar um pouco, não assim profundamente, mas um pouco sobre a situação de pessoas com mais idade ou aposentadas que resolvem migrar para Portugal. Então, vou falar hoje como eu vejo isso, depois de já ter passado um tempo em Portugal. Atualmente estou no Brasil e pretendemos voltar a Portugal. Então vou falar um pouco para vocês de hoje como é a minha visão sobre isso, depois de ter tido essa experiência de pouco tempo, mas que já me deu uma outra visão do que seria isso, tá bom? Então vamos ao vídeo. Bom, gente, quando eu fui para Portugal, eu tinha uma ideia e uma visão do que seria morar em Portugal. É lógico, depois que você passa algumas experiências, sua opinião vai se aperfeiçoando, vamos dizer assim. Não é bem mudando, mas vai se aperfeiçoando com novos dados, tá? Então, assim, a princípio, quando fui para Portugal, devido a todo aquele tempo que todo mundo passou em casa, e que com isso eu tive mais tempo para pesquisar, analisar, ver vários vídeos de pessoas aposentadas ou de mais idade que estavam em Portugal, e eu fui formando uma certa opinião sobre esse assunto. Além do que também conversei com pessoas que eu conheço que estavam indo para Portugal, que eram pessoas aposentadas também. Inclusive, uma dessas pessoas era aposentada do mesmo, vamos dizer assim, órgão ao qual eu me aposentei. Então, essas duas pessoas, uma não era do mesmo órgão, era um outro órgão, e eram pessoas que tinham uma aposentadoria razoável e que daria para estar vivendo em Portugal, tá? Uma dessas pessoas, inclusive, foi ela, que é uma pessoa, não me lembro bem a idade, mas aproximadamente em torno de 55 anos, talvez um pouco mais, foi com um filho adolescente e a mãe idosa. Então ela me disse que levou o filho para Portugal no mês de janeiro, que seria inverno, para que ele conhecesse lá o frio, porque aqui no Brasil o frio tão intenso são em pequenas regiões do país, no sul, mas talvez não faça todo o frio que faz na Europa no inverno, principalmente Portugal, que é um pouco menos frio talvez do que outros países mais ao norte da Europa. Então ela disse que levou o filho conheceu como era o frio, ela foi para a região do Porto e que o filho disse que gostou. E a ideia dela é morar num lugar com mais segurança, com mais tranquilidade. Inclusive ela me falou que seria bom também para o filho pela questão da universidade, porque quando o filho fosse para a universidade seria um valor mais acessível que é no Brasil, porque realmente as universidades no Brasil são muito caras e as vagas para as universidades públicas são poucas. E as universidades públicas no Brasil vêm, assim, vamos dizer, diminuindo talvez essas vagas ou ficando numa condição mais difícil por um investimento menor aí nas universidades públicas. Então, cada vez parece-me que tem menos vagas nas universidades públicas e é muito mais difícil. Minha filha, por exemplo, meus filhos fizeram universidade particular, privada, porque, por exemplo, minha filha é muito estudiosa, ultra estudiosa, e da turma dela só o primeiro aluno da turma que passou numa universidade pública.
Todos os demais tiveram que ir para a universidade privada. Então, é uma missão quase impossível entrar numa universidade pública. É muito, muito difícil mesmo, e são muito caras. Então, ela disse que para ela seria bom por essa questão, que eu estou de acordo com ela. E também ela disse que pela questão de ter que pagar plano de saúde. E ela disse que como ela paga para 3 pessoas, inclusive a mãe que é idosa, ela que também já tem uma certa idade, estava ficando também muito caro, e que segundo ela o Serviço Nacional de Saúde Público em Portugal seria também que funcionaria como um serviço de um plano de saúde privado no Brasil, e ela estaria economizando. E eu vi também alguns vídeos de pessoas falando que o serviço público em Portugal seria o nível de um plano de saúde no Brasil. E aí eu pensei, eu acho que é uma ideia boa isso, porque é uma forma de economizar, né? No nosso caso, nós temos um plano de saúde há muito tempo, pagamos um valor bem razoável, né? Então eu queria só esclarecer um ponto que talvez os portugueses não conheçam bem, que acham que o plano de saúde no Brasil é igual ao plano de saúde de Portugal. Não é diferente. O plano de saúde no Brasil não funciona no mesmo molde, nos moldes, né, de plano de saúde e seguro de saúde de Portugal. No Brasil, quando você paga o seu plano de saúde, geralmente você já paga um valor que você não precisa mais fazer complementações ou de franquia ou de coparticipação, pagar alguma coisa nas consultas ou em exames, como é em Portugal. Na realidade, em Portugal, o plano de saúde, o seguro de saúde, funciona à base de descontos. Não há um pagamento, você paga aquele valor e você tem direito a tudo sem ter que pagar mais nada. Não é assim, tá? Mas no Brasil é de outro jeito. No Brasil você paga o plano de saúde, é caro, mas você tem direito a tudo. Tem alguns planos de saúde onde existe uma coparticipação em exames ou em consultas, mas é pouco, é bem pouco. Por exemplo, seria em Portugal, se eu não me engano, um plano de saúde, você paga uma consulta com desconto aí em torno de 25 a 40 euros por aí. E no Brasil essa coparticipação seria muito pouco, seria em torno de uns 7 euros no máximo, numa consulta. Se houver isso, né? Se você optar por isso, porque a maioria você paga um valor cheio e não paga mais nada. E tem direito aí quantas vezes você quiser ao médico, internação e tudo mais. Por exemplo, nosso plano de saúde, o Piero operou, né? Inclusive precisou ficar 12 horas na UTI, mas só em observação, não porque teve algum problema, é só observação por causa da idade dele. Então ele internou, ele fez a cirurgia, ele ficou 12 horas na UTI, ele está tendo visita em casa da enfermeira, da fisioterapeuta, uma vez por semana. Já recebemos essa semana a visita da fisioterapeuta e da enfermeira. Semana que vem já está marcado para elas virem novamente. Então nós temos todo esse apoio, essa assistência. O médico que operou, o ortopedista, excelente, nota 1000, muito competente, a cirurgia correu muito bem, além de competente, um médico humano, atencioso demais. Então nós ficamos muito satisfeitos com todo o atendimento que estamos tendo aqui. E tudo isso nós conseguimos entre a primeira consulta com o ortopedista que operou ele, que encaminhou para mais 4 especialistas fazerem avaliação pré-cirúrgica, que foi cardiologista, anestesista, que mais? Infectologista e dentista. O dentista foi à parte, não faz parte do plano de saúde.
mas todos os outros médicos e os exames que ele precisou fazer, ecocardiograma, raio-x, exame de laboratório, uma série de exames, tudo isso aí ficou por conta do valor que a gente paga mensalmente, né? E tudo isso daí, exceto o dentista. Todo o resto é acompanhamento de fisioterapeuta em casa, de enfermagem, a internação no hospital, os exames no hospital, a UTI, tudo isso ficou por conta do plano de saúde. E entre o dia que ele passou a primeira vez no médico e o dia da cirurgia, foram 50 dias. Então, nós optamos por fazer a cirurgia aqui, além do que ele já estava com bastante dor aí na perna, mas também pela rapidez, porque a gente acredita que se fosse em Portugal pelo SNS, ia demorar muito mais do que isso. Eu acredito que a primeira consulta com o ortopedista provavelmente seria só no começo do ano que vem, e a cirurgia nós não sabemos quanto tempo levaria para ele ser chamado. Bom, aí as pessoas vão falar, mas você está comparando o SNS com um serviço privado. Não estou comparando nada. Estou apenas dizendo como foi. Agora, se fosse para fazer pelo Serviço Público de Saúde do Brasil, não valeria a pena, porque é muito difícil se conseguir as coisas, muito mais demorado que em Portugal. E assim, já vi pessoas falando mal do serviço público no Brasil, porque o que acontece é que quando as coisas vão mal, os governos põem a culpa nos funcionários. E não é bem assim. A gente tem que ver que as condições de trabalho dos profissionais de saúde em Portugal é completamente diferente das condições de trabalho dos funcionários da área de saúde no Brasil. É muito, muito difícil. Muito difícil. Tem que realmente ter uma condição física e psicológica muito forte para conseguir trabalhar no Serviço Público de Saúde do Brasil. É muito complicado. Então, assim, a gente não pode julgar as pessoas. A gente tem que ver a realidade de cada um, tá? Então, assim, não estou falando mal de jeito nenhum do Serviço Público de Portugal. Eu acho que é bom, eu acho que funciona dentro de um certo padrão, que eu acho aceitável, mas não, assim, não é perfeito como nada nesse mundo. Eu acho que poderia ter, em certos casos, um pouco mais de agilidade, mas tudo bem. Eu acho que cada um com seu cada um, né? Então, assim, as experiências, nossas experiências não foram propriamente negativas, né? Achamos os funcionários atenciosos, educados, não temos reclamações nesse sentido. Mas, assim, para a nossa condição e realidade, nós achamos mais confortável para a gente fazer esse acompanhamento aqui. E até atualmente estamos vamos dizer assim, estamos refletindo sobre essa questão, porque nós acreditamos que dificilmente nós teremos as condições que nós temos com relação a essa questão de cuidado da saúde em Portugal serão melhores, vamos dizer assim, no sentido, comparando com o que nós temos atualmente no Brasil. Sei que Portugal tem hospitais ótimos, faz tudo, tem de tudo, mas tem a questão do custo. Então, quando eu olhar para essa coisa do custo-benefício, é que não é igual, tá? Então, em tudo eu analiso na minha vida o custo-benefício, tá? Então, com relação ao custo-benefício dessa questão de saúde, eu acho que é uma questão que quem é aposentado, tem um bom plano de saúde no Brasil, precisa refletir sobre a ida a Portugal.
Outra coisa que eu acho importante, que as pessoas de mais idade que estejam querendo ir para Portugal têm que refletir bastante, é a questão dos elos e raízes que deixaram no Brasil. Não é a mesma coisa do que um jovem que vai tentar a vida em Portugal ou que leve filhos pequenos para Portugal. Aí eu acho muito válido, mais válido até do que uma pessoa de mais idade. Não que a pessoa de mais idade não possa também ir. Não estou aqui dizendo para ninguém não ir. Estou falando para as pessoas analisarem essas questões, tá? E então, assim, de todo jeito, você cria vínculos com o Brasil que não tem mais como você cortar. Esses vínculos vão ficar. Porque se você já está com mais idade, seus filhos dificilmente vão querer imigrar junto com você. Não é igual um casal jovem que leva as crianças e pronto, vai para Portugal. No nosso caso, nenhum dos nossos filhos tem interesse em morar em Portugal. Então, a gente terá que ficar indo e vindo. Então, tudo isso é uma questão também para se pensar. Mas a gente gosta da vida em Portugal. É muito difícil, às vezes, as pessoas entenderem o porquê disso. Mas a gente gosta da vida em Portugal, a gente gostou de Portugal. As coisas são bem diferentes lá. A gente tem uma vida mais tranquila. Aqui a vida é mais movimentada. Às vezes até faz um pouco de falta esse movimento. Mas movimento demais também é um pouco cansativo. Então, eu acho que essa questão aí é importante analisar. É a questão financeira também, né? Se vale ou não vale a pena, né? Então, assim, eu só acho que a pessoa não deve fazer nada drástico. Por exemplo, essa senhora aí que eu conheço, eu perdi o contato totalmente com ela depois que ela foi para Portugal, mas ela vendeu tudo no Brasil e falou para mim que já tinha comprado um apartamento aí na região de Gaia e estava esperando desocupar para ela ir. Isso foi há uns 2 anos e meio atrás. Eu não sei como que ficou essa questão para ela. Mas, assim, eu acho que nada que é muito drástico é bom. Então, eu acho que se a pessoa puder ir avaliar e ver, cada um vê o que acha, o que sente, e aí depois, então, aos poucos, ir fazendo alguma mudança. Nós não fizemos nenhuma mudança drástica, até nossos carros vamos manter aqui, imóvel e até o plano de saúde. Nós vamos continuar com o nosso plano de saúde aqui e nós temos esses vínculos aí que eu falei que não podem ser quebrados de jeito nenhum e nem nós queremos. Então, a pessoa precisa pensar com mais idade sobre essas questões, né? E também não existe nada que seja estático nessa vida. Você não pode pensar assim, eu vou mudar para Portugal, eu tenho que ficar lá para sempre. Não, você pode ficar um tempo, você pode ficar um tempo e voltar, pode ficar, ir e voltar periodicamente, ou seja, existem muitas possibilidades. A gente sempre na vida tem que abrir o leque das possibilidades e avaliar aquilo que é mais conveniente para cada um. Nem sempre o que é bom para um é bom para o outro, gente. Então é preciso pensar o que é bom para cada um. E não ficar aí também idealizando demais as situações. Ai, que Portugal é maravilhoso. Ai, que Portugal é a terra prometida. Não, gente, não é bem assim. Portugal é muito bom, ótimo, mas assim, não é perfeito como nenhum lugar do mundo. Tem o lado bom e o lado ruim. Aí cada um tem que ver o que encaixa melhor para cada um, né? Então, assim, é mais ou menos isso aí que eu queria estar falando para vocês. Nós ainda estamos na fase de avaliação e de experimentação de Portugal. Mas nós gostamos muito de Portugal, estamos achando uma experiência super válida. E eu acho que tudo na vida que não te destrói, constrói. Então, nós estamos apreciando essa experiência. Então,
eu acho que cada um tem que avaliar o que é melhor para si, né? Então, por enquanto fico por aqui. Um abraço para todos e até a próxima.